A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson, eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor, está orando pela sua vida. Hoje, dia 21 de agosto de 2025. Amém, irmãos? Irmãos, só passando para lembrar que todos os dias, 7 horas da manhã, tem a oração da manhã aqui no canal. Todos os dias, irmãos, de segunda a segunda, eu estou aqui com vocês, orando por você, entregando uma mensagem do Senhor para a sua vida. Todos os dias, irmãos, às 7 horas da manhã. Irmãos, eu gosto de pensar o seguinte, que quando nós começamos um dia orando, nós temos um dia próspero, nós temos um dia abençoado. Irmãos, eu falo isso por experiência própria. Quando eu não orava de manhã, quando deixava para orar mais tarde, ou talvez até mesmo nem orava. Tem dia que a gente está tão corrido, irmãos, que a gente não ora. Mas, irmãos, eu comecei a priorizar a oração de manhã. Eu comecei, irmãos, a priorizar as primeiras coisas que eu faço no dia é orar. Depois que eu levanto, eu vou lá, escovo o dente, tomo um banho. Eu vou orar, irmãos, porque quando nós oramos, irmãos, no começo do nosso dia, todo o nosso dia ele fica abençoado. O nosso dia ele flui, o nosso dia ele rende, o nosso dia ele se torna próspero quando nós oramos de manhã. Mas, irmãos, quando nós deixamos para orar no final do dia ou até mesmo à noite, o nosso dia parece que ele não rende. O nosso dia parece que ele não flui. Eu falo isso, irmãos, porque isso aconteceu comigo. Irmãos, depois que eu percebi isso, irmãos, que quando eu orava de manhã, parece que o meu dia ele prosperava, meu dia ele rendia, meu dia ele começava a dar tudo certo. Quando eu orava de manhã, eu comecei a priorizar, irmãos, a oração de manhã. E depois disso, irmãos, eu não mais deixei de orar pela manhã. Sempre eu oro pela manhã, irmãos. Então, irmãos, eu convido a vocês a todos os dias estar aqui comigo, na oração da manhã. Comece o dia agradecendo a Deus. Comece o dia adorando ao Senhor. Comece o dia orando, porque quando nós oramos pela manhã, todo o nosso dia é próspero. Amém, irmãos? Irmãos, antes de orar, eu quero entregar uma mensagem do Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 34, que vai nos dizer o seguinte: quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que sentasse no chão, depois de pegar os 7 pães e os peixes e dar graças. Partiu e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até ficarem satisfeitos, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Glória a Deus. Irmãos, eu quero nesta manhã falar com vocês sobre algo que muitas das vezes passa despercebido nas nossas vidas. Irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre a gratidão. Sim, irmãos, se tem uma arma muito poderosa que faz nós prosperar, que faz nós crescermos em qualquer área da nossa vida, principalmente na área espiritual, é a gratidão. Irmãos, a palavra do Senhor, como nós acabamos de ler, vai nos dizer que Jesus, ele está ali com uma multidão, uma grande multidão. E ele quer, irmãos, alimentar aquele povo. Só que, irmãos, no lugar onde Jesus estava, não tinha mercado, não tinha lugar nenhum para comprar, era um lugar deserto. Não tinha como comprar mantimento, não tinha como comprar alimento ali naquele lugar. Mas Jesus queria alimentar a multidão, queria alimentar o povo. E Jesus, ele pergunta para os discípulos: o que vocês têm aí? Irmãos, os discípulos, eles falam: a gente tem aqui 7 pães e alguns peixes. Mas esses pães, esses peixes que a gente tem, não dá para alimentar a multidão. Porque, irmãos, era um povo muito grande. Eram muitas pessoas que estavam ali com Jesus. Eram, irmãos, em torno de 4.000 homens, fora mulheres e crianças, ou seja, era muita gente. Não tem como, irmãos, você alimentar uma multidão com 7 pães e 2 peixes. Mas sabe, irmãos, o que Jesus ele fez quando ele viu, quando foram apresentados a ele aqueles pães e aqueles peixes?
Jesus, irmãos, em vez dele reclamar, em vez dele falar, não vai dar, esses pães aqui não tem como alimentar essa gente. Irmãos, ele fez algo que muitas das vezes nós não fazemos. Ele pegou, irmãos, aqueles poucos pães que ele tinha. Ele pegou aqueles poucos peixes. Ele apresentou a Deus e falou: Pai, graças eu te dou. Irmãos, ele agradeceu por aquilo que ele tinha. Não era muito, não dava para alimentar aquela multidão. Mas, irmãos, eu quero que você pega essa visão, essa chave. Eu quero que você entenda isso nesta manhã. Quando você agradece, irmãos, Deus ele multiplica aquilo que você tem. Quando, irmãos, você não reclama, porque, irmãos, muitas das vezes quando a gente tem pouco, né? Quando a gente está trabalhando, a gente ganha o nosso salário, e às vezes é um salário assim bem pequenininho, mal dá para pagar as contas. Mas, irmãos, quando você pega aquilo que você tem, por mais que seja pouco, e apresenta a Deus e fala: Deus, graças eu te dou por esse salário, graças eu te dou por isso, graças eu te dou por esse mantimento, graças eu te dou pelas minhas roupas, não tenho muito, mas graças eu te dou, irmãos, quando você começa a agradecer, por mais que aquilo que você tem é pouco, Deus, irmãos, ele faz multiplicar nas tuas mãos. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero falar com vocês aqui nesta manhã sobre a gratidão. Eu quero que vocês coloquem isso na sua rotina, agradecer. Sempre agradecer, irmãos. A gente não tem noção, irmãos, nós não temos noção do quanto nós temos, irmãos, para agradecer. Irmãos, só de nós estarmos vivos, nós já deveríamos agradecer por isso. E muitas das vezes a gente não agradece nem por estar vivo. Irmão, só da gente estar respirando, e já é um motivo para a gente agradecer. Só da gente ter um trabalho, só da gente ter saúde, só da gente ter ânimo, vigor para fazer as coisas. Porque, irmãos, quantas pessoas queriam ter ânimo, queriam ter disposição. Quantas pessoas, irmãos, queriam ter saúde, mas não têm. Quantas pessoas, irmãos, queriam viver num país livre. Irmãos, nós vivemos num país livre. Porque tem muitos países, irmãos, que não pode ser pregado o evangelho. A gente vê que na China, se a pessoa falar que ela é cristã, ela é presa. Muitas das vezes, talvez, pode até ser morta. Então, irmãos, nós vivemos num país livre. É lógico que o Brasil não é o melhor país do mundo para se viver. Mas, irmãos, ainda assim é um país livre. Nós podemos professar a nossa fé. Nós podemos, irmãos, falar de Jesus para as pessoas. Isso é algo maravilhoso. Então, irmãos, tem inúmeras coisas que nós podemos agradecer. Mas, irmãos, nós somos ingratos. Nós não agradecemos. E muitas das vezes, quando a gente abre a nossa boca, é para reclamar. Irmão, se tem uma coisa que Deus ele odeia, é reclamação, é murmuração. A gente vê que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto por causa de reclamação, por causa de murmuração. Porque eles abriam a boca deles para murmurar. Algumas pessoas, irmãos, falam que o povo de Israel era para ficar somente 40 dias no deserto, mas eles ficaram 40 anos, por quê? Por causa da murmuração. Deus castigou aquele povo, irmãos, por causa que eles estavam murmurando, nada para eles estava bom. Eles tinham acabado de sair, irmãos, da escravidão. Deus tinha acabado de abrir o mar vermelho na frente deles, todo mundo passou, o povo de Israel todo passou. E Deus ali ainda fechou o mar na frente dos perseguidores de Israel. Ou seja, Deus matou todo o exército de Faraó. E 3 dias depois, irmãos, o povo de Israel estava reclamando. 3 dias, irmãos. Não foram 3 semanas, 3 meses, não. Foram 3 dias. 3 dias depois que eles viram aquelas maravilhas todas acontecendo, eles foram e começaram a reclamar. E por conta disso, irmãos, eles ficaram 40 anos no deserto. 40 anos, irmãos. Irmãos, eu quero orar com vocês aqui nesta manhã. E nós vamos orar, irmãos, agradecendo. Nós vamos orar, irmãos, simplesmente agradecendo a Deus por tudo o que Ele já tem feito, por tudo aquilo que Ele já fez. Irmãos, Deus enviou o Seu Filho para salvar cada um de nós. Irmãos, esse é o maior privilégio que um ser humano pode ter. Se nós confessarmos Jesus, irmãos, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Irmãos, a gente não precisa de mais nada. Mas mesmo assim, irmãos, Deus ele nos dá. Deus ele nos dá, irmãos. Por mais que
Se nós vivêssemos, irmãos, sem nada nessa terra, se nós vivêssemos mendigando, ainda assim nós não teríamos o que reclamar, porque Deus, Ele enviou seu Filho para morrer por mim e por você, irmãos. E só pelo fato de nós termos a salvação, não é motivo nenhum, irmãos, para que nós venhamos reclamar. Por isso, irmãos, eu quero orar com vocês aqui nessa manhã. Nós vamos fazer uma oração, irmão, de agradecimento. Somente para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez e até mesmo por aquilo que Ele vai fazer. Amém? Ore comigo nessa manhã, ore com fé, ore com seu coração. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, é que neste momento, ó Deus, nós pedimos primeiramente perdão pelos nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas transgressões. Deus, perdoa a nossa murmuração. Ó Deus, quantas das vezes nós abrimos a nossa boca para reclamar, para murmurar. Ó Deus, eu te peço perdão neste momento, porque talvez hoje mesmo, Deus, nós já murmuramos, nós já acordamos murmurando, reclamando das coisas, reclamando do tempo, reclamando porque acordou cedo, reclamando porque tem que ir para o trabalho. Ó Deus, eu te peço perdão. Nos ajude, Senhor, a melhorar. Que a murmuração, Deus, ela não venha estar presente na nossa vida, não. Deus, que a reclamação, ela não venha estar presente nos nossos lábios. Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Deus, obrigado pelo ar no qual nós respiramos, porque se nós estamos respirando, ó Deus, foi porque o Senhor permitiu. Ó Deus, se o Senhor levasse em conta todos os nossos pecados, ó Deus, já era para nós estarmos mortos há muito tempo. Mas o Senhor, ó Deus, é misericordioso. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. A palavra do Senhor vai nos dizer que a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Oh, aleluia. Então, ó Deus, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado, ó Deus, por esse privilégio de estar aqui nesta manhã orando ao Senhor. Sim, ó Deus, somente de nós podermos orarmos ao Senhor. Isso já é, ó Deus, um agradecimento. Isso já é, ó Deus, um privilégio. Porque no Antigo Testamento, ó Deus, nós tínhamos que levar ao sacerdote. As pessoas tinham que levar ao sumo sacerdote as suas petições, para que aí sim o sacerdote apresentasse a petição do povo para o Senhor. Ou seja, era necessário um intermédio, ó Deus, uma pessoa naquele meio termo, para nós podermos nos achegar ao Senhor. Mas, ó Deus, quando o Senhor morreu na cruz, aleluia, quando o Senhor morreu por nós pecadores, o véu do templo ele foi rasgado. O que significa, ó Deus, que todos nós, agora, nós não precisamos mais de sacerdote, de sumo sacerdote. Não, nós podemos, ó Deus, dobrarmos os nossos joelhos e orar ao Senhor, que o Senhor diretamente nos ouve. Não precisa de intermédio, não precisa de sumo sacerdote. Obrigado, Deus, por esse privilégio de poder falar com o Senhor, de poder comunicar. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite desfrutar de tudo aquilo que o Senhor criou. Senhor Deus, a terra, ela é criação do Senhor. E o Senhor criou ela para nós desfrutarmos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela saúde. Obrigado, ó Deus, pelo trabalho. Obrigado pela nossa família. Obrigado, ó Deus, até mesmo pelos momentos ruins da nossa vida. Momentos ruins que nos serviram de aprendizado. Deus, obrigado por tudo. Essa, Senhor, é a minha oração, é a nossa oração aqui nesta manhã. Que cada vez mais, ó Deus, o Senhor venha colocar palavras de gratidão no nosso coração. Para que nós venhamos viver contente com o Senhor. Porque, ó Deus, quem tem o Senhor não tem motivos para viver infeliz, não tem motivos para viver triste. Porque o Senhor é a vida, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade. O Senhor, ó Deus, é a nossa alegria. Então nos ajude, ó Deus, a sempre viver alegre no Senhor. Por mais que as coisas estejam difíceis, mas que nós venhamos nos alegrar no Senhor. Porque, ó Deus, quem tem o Senhor tem tudo, aleluia. Que nós venhamos ser mais gratos, que nós venhamos ser mais agradecidos.
Que gratidão, ó Deus, venha estar estampado nos nossos lábios. É isso, Senhor Jesus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre, ó Deus, crendo nessa oração, em nome do Senhor Jesus. Desde já eu te louvo e te agradeço, ó Deus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã com a oração da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.